Muito boa noite no Blogs e Companhia de hoje. O nosso convidado é Frederico Lucas, que nos traz vários blogs. Frederico está ligado a um projeto muito engraçado, a questão dos novos povoadores. O Frederico viveu em Lisboa e houve um momento que sentiu um apelo de ir pelo país fora. Foi assim, Frederico? Como é que nos pode apresentar o projeto e um bocadinho da sua vida e experiência à volta disto, de ser um novo povoador? Muito boa noite. Quero agradecer, de facto, o convite que nos formularam. O projeto Novos Povoadores é, de facto, um chamamento. Eu creio que tinha 11 anos, quando pela primeira vez estava de férias mais um ano no Algarve e senti que Lisboa era, de facto, um território onde a dinâmica era muito intensa e provavelmente não seria aquela que eu quereria um dia visitar. Sucede que as coisas não acontecem à velocidade que nós desejamos e, portanto, só com 29 anos é que decidi, de facto, sair da área metropolitana de Lisboa. Tens aqui a fotografia de onde saiu, nós vamos mostrando umas imagens para as pessoas também ir acompanhando, não é? Sim. Era aqui que estava, era? Não estava exatamente aí, portanto, eu cresci até aos 16 anos no município de Oeiras, na famosa linha, e depois em Telheiras, a partir dos meus 16, onde vivi até aos 29. E foi nessa altura que decidi que já era tempo de tentar outras soluções. Na altura fui viver para a Serra da Arrábida. Julguei que era um espaço onde iria dar-me bem, mas foi uma passagem relativamente curta e em 2005 decidi ir para Trancoso, uma pequena cidade no distrito da Guarda. Foi, enfim, uma decisão pensada, amadurecida, portanto não foi, enfim, uma ideia súbita, foi muito amadurecida e com óbvios ganhos para a minha vida pessoal. E como é que foi isso em termos da vida? Portanto, em Trancoso podia também desenvolver a sua atividade, os custos que tinha por sair de Lisboa para lá. Foi mais fácil viver, mais difícil? O que é que sentiu num primeiro momento? Num primeiro momento senti um enorme encantamento. Portanto, os primeiros meses foram deslumbrantes, porque, por um lado, a questão económica, portanto, os meus custos com habitação reduziram para 1/3, os meus custos com educação deixaram de existir, porque nos territórios de baixa densidade as autarquias assumem o custo com os ATLs e, normalmente, os infantários também são, direto ou indiretamente, subsidiados, quer pela Segurança Social, quer pelas autarquias e, portanto, acaba também por o valor ser irrelevante. É importante o que diz, portanto, numa situação destas de dificuldades e altos custos, de facto, uma das soluções pode passar por deixar os grandes centros e voltar outra vez ao interior, não é? Até por essas razões. Exatamente. Portanto, entre habitação e custos com educação, portanto, entre estas duas rúbricas, os meus custos fixos reduziram-se para 1/7. Eu acho que isto, obviamente, que traz boa disposição a qualquer pessoa que acaba... Torna-se menos preocupado, não é? Exatamente. Passa-se a viver a outro ritmo. Esse foi o primeiro grande impacto. Eu tinha dificuldade em manter o nível de vida na área metropolitana, porque, de facto, a economia, na altura, já estava a dar os primeiros sinais de alguma recessão. E, portanto, já não vínhamos daquele período dos pacotes europeus dos anos 90, que eram, de facto, muito generosos. E, portanto, essa foi a primeira grande... Eu estou aqui a ler alguns testemunhos, só para ilustrar, de pessoas também que disseram viver no interior não é uma missão impossível. Eu vejo que o seu blog tem aqui bastantes participações e contributos de pessoas com missões de vida, não é? Dizendo o que é que sentiram, não é? E é esse um pouco o objetivo deste blog que apresenta. Tem testemunhos, se nos quiser também falar sobre o blog. Sim, obviamente. E, portanto, aquilo que sentimos foi isso. Foi que era possível viver em territórios... terminando muito rapidamente a questão da minha vida pessoal. Portanto, eu tenho uma profissão, portanto, sou técnico na área da comunicação territorial e, portanto, podia desenvolver a minha atividade profissional online. E, portanto, essa, enfim, para mim era o ouro sobre azul para o projeto migratório
para um território de baixa densidade, porque obviamente teria que continuar a ter o meu desempenho profissional, e portanto foi com isso que eu em 2005 decidi... Um sétimo de custos fixos e se calhar quanto? 50% do ordenado? Fiquei com menos de 30% do ordenado na altura. Sim, eu posso dizer, falando de valores concretos, portanto, o meu rendimento familiar na altura, em 2005, eram 2.250 euros e os meus encargos com educação e com educação e com habitação eram 1.750 euros. Ora, este valor, 1.750 euros, desceu para 350 e, portanto, apesar de eu ter passado de 2.250 para 1.900, passei a ter um nível de vida que não tinha, não é? E contacto com outras realidades. E contactos com outras realidades. E essa foi a segunda situação. E sentiu necessidade de transmitir isso a outros, então? Senti a necessidade de replicar. Portanto, o que aconteceu foi, o Alexandre Ferraz também, ele próprio, tinha saído... Que está aqui, que é o outro, exatamente, que é o outro coautor do projeto, a quem associei em primeiro lugar. O Alexandre Ferraz também tinha saído de Pombal, tinha ido viver também para Trancoso, e foi lá que eu conheci. Portanto, começámos a discutir como é que era possível, como é que seria viável a dinamização dos territórios de baixa densidade. Nós temos a ideia de que os territórios de baixa densidade se dinamizam com turismo e, portanto, fazemos imensos investimentos públicos na área do turismo, acreditando que o turismo vai ser a alavanca para a dinamização do território. Aquilo que eu e o Alexandre já sabíamos era que nós, com o turismo, não tínhamos a capacidade de alavancar. O turismo não tem, por si só, a capacidade de alavancar o território de baixa densidade. Porquê? Porque o turismo de interior é um turismo de autenticidade. As pessoas, quando vão visitar Trancoso, ou quando vão visitar Figueira Castelo Rodrigo, ou quando vão visitar a Serra da Estrela, não vão à Disneylândia, vão visitar um território de autenticidade. E, portanto, o turismo de autenticidade normalmente não consegue ter mais do que 15% da atividade económica desse território. Portanto, esta foi a nossa primeira equação que tivemos que resolver. Como é que nós conseguimos dinamizar um território que não consegue, só com turismo, atingir essa sustentabilidade? Bom, então temos de trazer pessoas para cá para todos os dias frequentarem estes cafés, todos os dias utilizarem os vários equipamentos que foram sendo construídos na década de 90 e ainda na primeira década deste novo século e, portanto, no fundo, trazer gente para estes territórios. Portanto, nós estamos a falar de uma migração agora ao contrário, não é? Exatamente. O projeto é de fazer regressar as pessoas dos grandes centros, que durante as décadas anteriores foi esse o percurso, e agora voltarem outra vez para o interior. E, portanto, criou este projeto, Novos Povoadores. Qualquer pessoa pode-vos contactar. Qual é a missão, o objetivo deste projeto vosso? A missão, portanto, é apoiar pessoas que queiram, que vivam na área metropolitana, que tenham, no fundo, ou já um negócio instalado ou uma ideia de negócio. Portanto, aquilo que nós precisamos é de pessoas que tragam economia para o território. É fundamental. Os territórios de baixa densidade mantiveram-se durante todo este tempo sustentados no emprego público. Já não é possível manter este modelo de desenvolvimento sustentado no emprego público. Foi necessário trazer pessoas para... Portanto, é necessário trazer pessoas, mas não há emprego para lhes dar e, portanto, as pessoas têm que trazer o seu negócio. É o contabilista, é o tradutor, é o ilustrador. Portanto, são pessoas que trabalham online, aquilo que nós chamamos os online jobs, e, portanto, são os online workers que podem, obviamente, com esta independência das novas tecnologias, vir viver e consumir e educar os seus filhos nos territórios de baixa densidade. E trazer, então, um pouco do mercado também. A ideia não é trazerem negócios que permitam uma fonte de rendimentos na própria região por onde vão. E se forem pessoas que não têm essa capacidade, que no fundo não encontram na cidade uma resposta e estão à procura de um melhor nível de vida, já não será tão fácil, já não se enquadra tanto. Então. É mais difícil porque o emprego claramente escasseia nos territórios de baixa densidade. Mas estão a pensar que um pouco a partir destes podem gerar outros Podem, mas em primeiro lugar estes empregos, imagino um gabinete de contabilidade que se instala, por exemplo, em boticas. Este pode, obviamente, precisar de recursos humanos que vai recrutar, portanto, nesse território. Em primeiro lugar estão, obviamente, as pessoas que precisam desse trabalho. Depois, em segundo lugar, obviamente, que esperamos que alguns destes negócios que venham para o interior depois tenham capacidade de necessitar de recursos humanos especializados e que aí, novamente, seja as áreas metropolitanas a fornecer esses recursos humanos.
Eu vi que tem aqui este conceito do e-work, não é? E-work, exatamente. São as pessoas que podem trabalhar à distância. Mas há um outro conceito ainda mais interessante, que é o conceito, sim, claro que sim, que é o conceito de coworking. E que nós julgamos que é extremamente interessante para o desenvolvimento destes territórios. Portanto, é uma peça que foi lançada na altura Já foi divulgada no passado.